Hoje nós vamos ter um ROLEP, um paciente que está com uma próstata bastante grande e por conta desse crescimento ele passou a apresentar sintomas de dificuldade para urinar, o jato muito fraco, tem que acordar várias vezes à noite e nesse tipo de situação a gente já identifica que a bexiga passou a sofrer os efeitos deletérios da obstrução. Esse paciente vai precisar da técnica mais desobstrutiva possível, que é o ROLEP nessa situação dele. É importante que a gente tenha 2 cirurgiões, na verdade, em qualquer cirurgia, né? Isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, faz parte do checklist de segurança do paciente, tanto em relação a alguma dificuldade que a gente possa ter durante o procedimento, como o próprio cirurgião, né? Pode passar mal, enfim, ter alguma intercorrência do próprio médico. Então, uma segurança maior de que a cirurgia vai terminar de ser executada e ser executada com segurança. No ROLEP, especificamente, nas enucleações de próstata, isso também é muito importante porque em próstatas muito volumosas, a cirurgia costuma ser mais cansativa e a gente consegue alternar o cirurgião lá pela metade do procedimento. Em todos os procedimentos da Oroflon nós estamos em dupla para garantir a segurança do paciente e do procedimento. Eu sou canhota, a Alberto é destra, a gente gosta de dividir aí, cada um faz um lado da cirurgia, mas às vezes a gente troca o lado, um faz o início, um faz o final, às vezes um fica aqui só dando opinião também, porque 4 olhos enxergam melhor que 2 e 4 mãos operam melhor que 2. Além da equipe, vamos dizer assim, de cirurgiões, existe a equipe como um todo. Não é simplesmente trazer o material, colocar na mesa, enfim, o material que a gente está habitualmente acostumado a utilizar, mas também a questão da manutenção, checar se todos os equipamentos estão funcionando. Existe um checklist prévio da luz, do vídeo, toda essa preparação é feita pela instrumentadora. Da mesma forma, é importante trabalhar tecnicamente alinhado com o anestesista, porque existem algumas condutas, como mudança de decúbito, elevação ou diminuição do nível de irrigação. Às vezes é necessário, por exemplo, fazer uso de furosemida, que é aquele diurético. Cada integrante desempenha uma função, um papel, que muitas vezes pode correr paralela à execução da cirurgia. Esse paciente tem uma próstata bastante grande, avolumada e comprimindo a uretra, a razão pela qual ele está com dificuldade para urinar. Particularmente aqui, a próstata é um pouquinho mais larga do que comprida. Isso acaba sendo um fator de dificuldade na execução da cirurgia e a gente precisa fazer algumas pequenas manobras de ajuste, ampliando muitas vezes o direcionamento do receptoscópio para poder descolar todo o adenoma da cápsula. O cuidado principal nesse tipo de situação é com o esfíncter. Portanto, antes de mais nada, a gente faz uma liberação do esfíncter, separa o tecido glandular, o tecido que cresceu, do esfíncter, para depois poder fazer essa dissecção lateral, descolar junto à cápsula, para que não fique nenhum tecido residual e que nesse procedimento, então, junto à cápsula, a gente também possa fazer a hemostasia. O laser tem essa grande propriedade de, ao mesmo tempo que leva um impulso mecânico que separa o tecido, existe também um fator térmico que vai coagulando os vasos. A gente controla isso não somente através do setup do laser, ou seja, da quantidade de energia, da frequência, mas também e principalmente através da distância da fibra ao tecido. Essa é a razão pela qual a gente consegue fazer cirurgia, inclusive, em próstatas mais inflamadas, mais vascularizadas, como essa. A técnica mais antiga, que é a ressecção da próstata, a raspagem, ou como a gente chama de RTU, é uma técnica consagrada. Ela teve início em 1934, amplamente utilizada e em muitos serviços é a única técnica à disposição. Na técnica de enucleação, nós fazemos praticamente o oposto do que a gente acostumava fazer tempos atrás, ou seja, ao invés de dentro para fora, nós entramos via uretra de fora para dentro, ou seja, da cápsula para o interior da uretra. E ao invés de fazer a ressecção da bexiga em direção ao esfíncter, a gente inverte, sai do esfíncter, fica afastado, entre aspas, da zona mais perigosa e vai em direção à bexiga. Existe a necessidade de uma curva de aprendizado longa, há que se dedicar, há que se tomar um tempo para que os resultados venham e que o paciente tenha a menor taxa de complicação. Por isso,
Sempre importante no início do aprendizado ter assessoria de um proctor, fazer um curso especializado. Nós temos a disponibilidade dentro da Oroflow também desse serviço de proctoria. Nós atendemos alguns colegas que no início da curva precisam muitas vezes de um suporte e a gente fica super honrado com esse tipo de convite, não só por nos terem chamado, mas também por ajudar a disseminar uma técnica que veio para ficar. Uma técnica que não tem volta, a qualidade de cirurgia, a quantidade de tecido que é ressecada, ela é superior em relação à ressecção, e isso tem vários trabalhos já sustentando. A enucleação de próstata é uma técnica já consolidada há muitos anos, né, no mundo inteiro, e é padrão ouro em todos os guidelines, americano, europeu, brasileiro, para qualquer tamanho de próstata. A gente consegue fazer próstatas de 100, 200, 300 gramas, a de hoje é de 100 gramas, que nós estamos fazendo, e proporcionando muita segurança ao paciente, tanto pelo uso do soro fisiológico como irrigação, e também pela diminuição importante das taxas de sangramento. O sangramento é mínimo, a gente quando termina a cirurgia ainda faz uma boa hemostasia para poder possibilitar essa alta no dia seguinte para o paciente. Em alguns casos, quando a cirurgia é realizada no início do dia, ainda há a possibilidade de liberá-la no mesmo dia. Nós gostamos, como rotina, de deixar o paciente pelo menos com 12 horas de irrigação. É mais seguro em relação ao RTU, principalmente pelas taxas menores de sangramento, menor tempo de cirurgia, menor tempo de internação, menor tempo de sonda, que diminui as chances de estenose de uretra, e também por uma menor taxa de reoperação, seja ela por sangramento ou mesmo por novo crescimento do adenoma prostático, né? Dentro da equipe, nós temos também a felicidade de poder contar com uma enfermeira que é especializada na parte de sondagem, né, os cuidados com sonda, cateterismo intermitentes, e nos dá todo o suporte para o paciente que vai usar sonda, ou que já está com sonda e precisa fazer a cirurgia. A enfermeira Carolina, ela participa também dos procedimentos cirúrgicos, dos atendimentos domiciliares e percorre todo o trajeto de recuperação do paciente, saindo daqui da sala, indo para a recuperação pós-anestésica, depois para o quarto ou para a enfermaria, após a retirada da sonda, com um processo de alta, com as orientações pertinentes. E agora nós estamos prontos para sacar o tecido de dentro da bexiga para fora. Para isso a gente utiliza o morcelador. Esse daqui é um morcelador oscilatório. Existe uma lâmina que vai rodar dentro de uma camisa e vai, entre aspas, comendo o tecido que vai sendo progressivamente aspirado e eliminado do corpo do paciente. Utilizamos a aspiração para trazer o fragmento de próstata até o morcelador. E para que esse procedimento seja feito com toda a segurança, a bexiga precisa ser mantida sempre cheia, razão pela qual nós utilizamos uma irrigação aberta o tempo todo. Com isso, a bexiga bastante distendida garante que essas lâminas possam trabalhar e retirar o tecido de dentro da bexiga com a maior eficácia e maior segurança possível. Bom, agora são 9h30 da noite, terminamos o rolê, a cirurgia foi muito tranquila, o paciente já está na recuperação pós-anestésica, a urinha bem clarinha. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém que também vai se interessar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos e deixa aqui nos comentários a sua sugestão de conteúdo. Até a próxima!